Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora adjunta de História do Brasil República da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu sou Leonardo Fetter da Silva, pós-doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é o podcast Tem Profissional da História aí, criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício de nossa profissão nas instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Venha conosco e descubra uma desafiadora e sólida profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? Somos certificados pelo selo Saberes Históricos, concedido pelo Fórum Saberes Históricos, que reúne diversas entidades de pesquisa na área e garante a qualidade do trabalho aqui realizado. A nossa convidada de hoje é a professora Silvia Fávero Arendt, professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Silvia atua no curso de graduação em História e nos programas de pós-graduação em História e mestrado profissional em História da Universidade do Estado de Santa Catarina. É graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre e doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É bolsista Produtividade do CNPq, tendo realizado estágio pós-doutoral na Sciences Po de Paris e na Universidade Nova de Lisboa. É ainda editora de uma das principais revistas dedicadas à história do tempo presente no Brasil, a revista Tempo e Argumento, do PPGH UDESC. É representante da UDESC no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Santa Catarina, membro do corpo editorial da revista Estudos Feministas e da Revista Brasileira de História das Ciências. Trabalha fundamentalmente com temas relacionados à história das infâncias e juventude, à história da família, à história das relações de gênero e à história do tempo presente. É sobre as questões das suas pesquisas que vamos conversar com Silvia hoje. Silvia, muito obrigada pela sua participação em nosso projeto. Silvia, você poderia nos falar sobre a sua formação e trajetória profissional? Então, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, agradeço a professora Tatiana pelo convite. Acho que esse projeto é um projeto muito interessante, que muito legal, assim, no sentido de que nós historiadores e historiadoras precisamos dar mais na cena pública e fazer esses debates. A minha formação, eu sou graduada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Isso, me graduei lá, sempre digo que faz tanto tempo, lá em 1988, depois fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também em História. Então, a minha formação, ela é toda na área de História. E posteriormente, em 1995, eu entrei, então, na UDESC como professora. E depois eu fiz 2 pós-doutorados. O primeiro pós-doutorado foi, então, na Sciences Po em Paris, que foi num laboratório que estudava a União Europeia, mas que eu tinha muito debate com os colegas da área do direito, com os juristas, e foi uma experiência muito interessante também com os colegas das relações internacionais. Isso foi em 2012. Em 2018, então, eu fiz o meu segundo pós-doutorado, que foi na Universidade Nova de Lisboa, no Instituto de História Contemporânea, e nesse segundo pós-doutorado eu fiquei num laboratório de História do Direito mesmo, e foi muito gratificante, porque eu debatia com os colegas historiadores, mas com os colegas juristas, e juristas até com procuradores da República de Portugal. Então foi uma experiência que me fez pensar muito. Na época eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Convenção
atenção sobre os direitos da criança e tentei fazer, então, uma análise comparativa entre Brasil e Portugal, e foram reflexões que me enriqueceram bastante. Assim, né? Eu acho que a minha formação é essa, e trabalho, então, com história do direito e da família, e das infâncias e das relações de gênero desde o meu mestrado. A minha dissertação de mestrado foi com os processos penais ali da vara ali de Porto Alegre, no final do século XIX, e estudando a família dos grupos populares urbanos. E a minha dissertação virou um livro, né, que é bastante citado, sobretudo aqui na região sul do Brasil. E, posteriormente, na tese de doutorado, também trabalhei com história do direito, mas trabalhei, então, com os processos da vara da infância. Então, eu fui fazendo uma trajetória muito interessante, que eu fui caminhando da história da família para a história das infâncias e juventudes. E até na tese eu estudei, então, a criação do juizado de menores aqui no estado de Santa Catarina, como se deu a criação dessa instituição tão importante, né, que foi criada aqui no estado de Santa Catarina em 1935, que vai fazer um conjunto de políticas, então, para as infâncias pobres, para as infâncias trabalhadoras e também para as infâncias, na época, consideradas delinquentes, né? E aqui eu estou usando o termo jurídico da época. Acho que a minha formação é mais ou menos por aí. E você tem se dedicado às pesquisas sobre infância, direitos humanos e cidadania no Brasil. Como é trabalhar essa temática na história? Eu penso que essa temática ela foi ganhando centralidade no campo da história. E eu acho que, todavia, com o advento da história do tempo presente, no campo historiográfico mais amplo, essa temática foi adquirindo cada vez mais importância, porque a história do tempo presente vai debater a questão dos direitos humanos de forma mais ampla, mas também, no caso aqui da América Latina, nas últimas ditaduras, sobretudo. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é que essa temática tem, do meu ponto de vista, adquirido uma importância muito maior no campo da história. Mas não é uma temática fácil de trabalhar. Sobretudo, do meu ponto de vista, em função do acesso às fontes documentais, que muitas vezes esse acesso não é tão simples de se obter. No meu caso das infâncias é muito difícil, porque, por exemplo, as fontes jurídicas com que eu trabalho, uma parcela significativa delas corre em segredo de justiça, então é todo o debate, não só com o comitê de ética, mas também com o poder judiciário, seja federal, seja estadual. Então, acho que para estudar direitos humanos, eu acho que essa é uma das questões que... E a terceira questão é que os debates teórico-metodológicos, eu acho que eles têm adquirido maior amplitude também, acho que nos últimos tempos, que eu digo nos últimos tempos, nas últimas 2 décadas, talvez. E, do meu ponto de vista, ainda é um debate, muitas vezes, centrado numa historiografia que vem dos Estados Unidos, e, claro, a gente tem todos os debates feitos aqui na América Latina, sobretudo Argentina, Chile, Uruguai, um pouco Brasil também, mas eu acho que a gente, do meu ponto de vista, poderia avançar muito no estudo dessas temáticas, mas não acho que são temáticas fáceis de trabalhar, pelo contrário, elas demandam, sempre falo isso para os meus orientandos e orientandas, eu acho que elas demandam do pesquisador uma dimensão ética muito importante e também, o que eu diria assim, uma maturidade, porque muitas vezes nós vamos se deparar com casos muito, muito complexos de analisar. Então, não é simples, mas acho que precisamos caminhar, é nesse sentido que eu penso. E quando a gente adentra ainda mais no campo das infâncias, no caso brasileiro, eu acho que sobretudo no caso, né, dos adolescentes em conflito com a lei, essa temática ainda fica mais difícil, porque o acesso às fontes é bem complexo. Então, acho que pensando nas infâncias, as outras temáticas talvez seja um pouco mais fácil.
Claro que há temáticas também muito duras, como exploração sexual de crianças, pedofilia, que também são temáticas duríssimas para nós historiadores e historiadoras trabalharmos. Duríssimas no sentido da dificuldade da análise, sem realizarmos aquilo que o professor Henri Rousseau sempre fala: o historiador não é juiz, ele é um analista, ele faz análise das relações sociais. Eu penso que é isso. E para os interessados na temática das infâncias no Brasil, quais os livros que você indicaria para o pesquisador iniciar o debate? Eu separei 3 livros, assim, que eu penso que é para, assim, talvez eles sejam mais gerais, eu acho que eles dão uma visão bem panorâmica, né? Eu acho que o primeiro é esse História das Crianças no Brasil, organizado pela Mary Del Priore. Eu sempre digo que é considerado um clássico, eu acho que essa obra, ela, de certa forma, ela abriu o debate, porque até ali, os anos 90, a história das infâncias e das juventudes no Brasil, ela era feita muito por profissionais de outras áreas, que em nenhum momento eu estou desmerecendo essas outras narrativas ou interpretações, mas esse é um dado importante. Então, os colegas do serviço social, da psicologia, até da pedagogia, produziam narrativas nessa área. E a partir desse momento histórico, que eu acho que tem a ver também com a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, eu sempre digo que a história da infância e da juventude no Brasil, ela nasceu militante, porque ela nasce muito em consonância com o que estava acontecendo na sociedade brasileira na década de 80 e 90, no sentido de realmente brecar as violações de direitos humanos que aconteciam nessa área. Então, acho que essa obra é uma obra que de grande importância, porque ela vai apresentar um conjunto de capítulos que são produzidos, a maior parte, por historiadores e historiadoras, que trazem não só debates em nível de conteúdo da história, mas também debates já teóricos da história da infância e da juventude. Então, eu indicaria essa obra. A segunda obra é uma obra organizada pelos colegas do Rio Grande do Sul, que é a obra A História das Crianças no Brasil Meridional. É uma obra, então, que ela já saiu mais recentemente, ela foi publicada em 2016, mas ela já é uma obra, para mim, que apresenta, né, uma compilação dessa produção historiográfica que foi feita, sobretudo, nos programas de pós-graduação. Que eu acho que depois dos anos 90, a gente tem, então, uma produção que começa, uma produção do conhecimento, né, que começa a ser feita nos programas de pós-graduação, e essa obra, para mim, ela faz essa compilação, ela debate, talvez, casos mais regionais, mas ela apresenta, então, esse conjunto de debates, assim, que também incorporam as questões teórico-metodológicas da história da infância e da juventude, ou seja, discutir questões como vitimização, protagonismo infanto-juvenil, o debate dos direitos humanos, as questões que envolvem também cultura e lazer, que são os considerados direitos sociais para as infâncias e juventudes. Então, acho que é uma obra bastante interessante. E, por fim, eu não sei, né, mas eu pensei em indicar uma obra organizada por mim, pela professora Esmeralda Moura, que já não está mais com a gente, que foi talvez uma pesquisadora bastante importante na área, né? Ela era professora da Universidade de São Paulo, né? Orientou muitos trabalhos, e também organizada pela professora Suzana Sosensky, que, do meu ponto de vista, é uma das principais pesquisadoras na área da história da infância e da juventude da América Latina, ganhou prêmios internacionais, assim por diante. E essa obra se chama Infâncias e Juventudes no Século XX, História Latino-Americanas. E essa obra também ela apresenta debates feitos nos programas de pós-graduação, mas ela também apresenta debates feitos pela nossa rede de estudos das infâncias latino-americanas, a REIAL. Então, você tem estudos feitos por pesquisadores brasileiros, mas também por pesquisadores latino-americanos. E para mim é importante
essa questão, porque ao mesmo tempo que nós temos com os outros países da América Latina questões muito semelhantes, os discursos que vão construir a infância, os discursos da pedagogia, da psiquiatria, mas também da pediatria, assim por diante, né? Esse conjunto, talvez eles entrem na América Latina no mesmo período, discursos jurídicos, no mesmo período. Todavia, o que os colegas e as colegas demonstram é que quando esses processos são implementados a partir dos estados nacionais e das sociedades latino-americanas desses países, aí as experiências são muito diferenciadas. O que eu estou querendo demonstrar é que há processos que são semelhantes, mas outros que são muito diferentes em relação ao tratamento das infâncias consideradas pobres, consideradas infratoras e consideradas também, estou usando todos os termos jurídicos, consideradas abandonadas. E também eu acho que essa obra ela vai tratar das outras crianças, adolescentes e jovens que muitas vezes estiveram fora do debate acadêmico, né? Porque o debate acadêmico talvez está muito preocupado com essas crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade social. E nessa obra apresentamos também capítulos que vão debater, por exemplo, o Dia das Crianças lá no México. Então, essas outras experiências plurais do que é ser criança, ser adolescente, ser jovem no século XX na América Latina, e que eu acho que é bastante importante para a gente pensar. Porque eu sempre digo que às vezes nós não nos damos conta, mas essa experiência de ser criança, adolescente, jovem, ela é uma experiência muito calcada, né, num ethos burguês, mas também ela é uma experiência que ela transpassa as fronteiras. Ela é uma experiência, para mim, quase muito mais do que transnacional. Eu acho que ela é uma experiência que tem um caráter, muitas vezes, com todos os cuidados, que eu vou dizer isso, né, com um caráter quase universal. E hoje, talvez nos estados em que o estado de bem-estar social funcione melhor, essa experiência ela é muito mais exitosa. Ser criança num país onde você tem um estado de bem-estar social, onde a educação escolar funciona, onde você tem garantido o seu direito à alimentação, né, ao lazer e assim por diante, é uma experiência muito exitosa. Mas a gente sabe que uma parcela significativa das sociedades do globo, eu estou dizendo do globo porque para mim é do globo mesmo, não é esse o cenário que as infâncias, juventudes e adolescências se encontram. Então, eu sempre penso que a história da infância e da juventude é uma história que pode contribuir muito para que a gente possa mudar esse cenário que muitas vezes nos dão tanta tristeza. Desculpa, mas eu acho que tem que fazer uma menção. Estamos vivenciando hoje uma guerra lá no que nós denominamos lá entre Israel e naquela região, e não há como a gente não ficar triste, e não só triste, mas também indignado, né, com os processos que aquelas crianças, adolescentes e jovens estão passando. Eu sei que isso é datado, mas faz parte desse momento histórico que estamos vivendo. Então, eu penso que essas questões são de grande importância social para mim. E eu, como historiadora, eu me sinto sempre muito feliz de poder construir, produzir conhecimento na área da história da infância e da juventude. Eu acho que eu sempre penso que eu cumpro o meu papel social, que é o papel social da história. E eu acho que eu tento cumprir esse papel social da melhor maneira possível. Às vezes, eu acho que como todos nós, historiadores, a gente entra naquelas crises. Será que a história serve para alguma coisa? Aí eu penso, não, essa produção de conhecimento que eu faço, acho que ela serve. Eu sempre digo para os meus orientandos, para os meus alunos e alunas, olha, se a gente conseguiu mudar um caso, um cenário, já terá valido a pena com o nosso discurso, com as nossas interpretações historiográficas. Eu trabalhei mais, agora menos. Eu já dei assessoria ao Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina em relação à questão das infâncias, e quando posso, faço esses trabalhos de extensão. Agora a gente tem um trabalho de extensão com o Unicef. Eu sempre digo que é a minha forma de contribuir para esse mundo melhorar.
As pesquisas do tempo presente vão ganhando cada vez mais espaço na historiografia, estão cada vez mais robustas. Você pode nos falar um pouquinho da contribuição aí do PPGH, da UDESC, para a consolidação dos debates da história do tempo presente no Brasil? Excelente pergunta. Excelente pergunta, porque para mim ela é muito cara. Eu acho que a primeira questão fundamental colocar é que quando a gente criou o programa de pós-graduação em História aqui da UDESC, com a área de concentração em História do Tempo Presente, muitas pessoas nem sabiam o que significava a História do Tempo Presente, né? Então foi necessário fazermos todo um trabalho bastante árduo na área, né, para tentar explicar, de certa forma, não explicar, mas tentar mostrar para as pessoas o que era a História do Tempo Presente, seja do ponto de vista do conteúdo historiográfico, mas também seja do ponto de vista das discussões teórico-metodológicas. E nesse caso, acho que a revista Tempo Argumento, ela teve um papel fundamental nesse processo. O programa foi criado ali em 2007, em 2009 nós já criamos a revista. E aos poucos, a revista foi adquirindo, do meu ponto de vista, uma importância na área da história. Pessoas que produziam nesse campo, na história do tempo presente, as pessoas que eu digo, os pesquisadores, não só pesquisadores nacionais, mas também latino-americanos e outros lugares, nós temos um conjunto grande de artigos de pesquisadores e pesquisadoras latino-americanos na revista, foram encontrando, do meu ponto de vista, um lugar privilegiado para publicar o resultado das suas pesquisas, e essas pesquisas também começaram a reverberar de forma bastante positiva. Eu acho que isso é um pedaço. A outra questão foi realmente na produção, então, de dissertações e posteriormente teses na área da história do tempo presente. A gente já tem um volume grande de dissertações e teses, né? Eu acho que não só no PPGH da UDESC, mas também em outros lugares, em outros programas de pós-graduação, mas essas nossas produções de conhecimento, elas também foram sendo reconhecidas, e aos poucos, eu sempre penso assim, quando um colega queria citar ou referenciar determinado tema, ele vinha para o nosso programa olhar, não, mas aqui é o UDESC que já produziu, né, nesse tema, no outro tema, e assim por diante. Acho que uma outra questão importante que o programa fez na época foi, junto com a editora da Fundação Getúlio Vargas, foi traduzir, então, a obra do professor Henri Rousseau, né? Eu e meu colega, o professor Felipe Falcão, que já não se encontra mais com a gente, nós fizemos, então, a tradução da obra, a Dernière Catastrophe, lá do professor Henri Rousseau, e eu acho que o livro também, ele ajudou a divulgar bastante também os debates feitos em relação à história do tempo presente. Eu penso que, assim, quando eu olho para trás, e não foi um caminho trilhado de forma fácil, pelo contrário, tivemos reveses, tivemos problemas. E eu acho que eu esqueci de uma coisa, mas que eu penso que seja bastante importante também. Os seminários de história do tempo presente, que nós já estamos na 5ª edição. Os seminários, eles eram um momento, né, eram e é, né, um momento de que as pessoas que trabalham nesse campo historiográfico, né, se encontravam, debatiam. E o último que nós tivemos agora, que foi em 2023, e foi presencial, assim, do meu ponto de vista, foi assim, um sucesso em vários sentidos, mas sobretudo no sentido do debate acadêmico. Foi um debate acadêmico de alto nível, né, no sentido de que acho que a história do tempo presente caminhou no Brasil, né? Ela caminhou no sentido de produção de conteúdo da história, mas também caminhou nos debates historiográficos no sentido de pensar, bem, o que é uma história do tempo presente vista do Sul? Ou que tem como foco os problemas do Sul global? Porque esse, para mim, também é um debate epistêmico muito importante. Porque a história do tempo presente, tudo bem, ela nasce na Europa, mas nós aqui no Sul Global temos muitas vezes outras questões, né, outras preocupações, e eu acho que temos caminhado nesse sentido de produção epistêmica mesmo, não só em termos de conteúdo, mas também em termos de produção epistêmica. Eu fico muito feliz, porque da mesma forma que a história das infâncias e juventudes, eu acho que a história do tempo presente, ela dá respostas muito importantes e complexas para o cenário atual que a gente vive. Eu acho que, acima de tudo, ela consegue, né, dizer para
para as pessoas, e sobretudo para as pessoas não da academia, que os problemas eles são muito mais complexos do que muitas vezes as respostas mais simplistas que a gente pode dar para um determinado fenômeno social, sobretudo porque a história do tempo presente trabalha, né, na ideia das múltiplas temporalidades e assim por diante, né? Silvia, muito obrigada pela sua participação em nosso projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. Fiquem bem e até o próximo episódio.